Olá, hoje a gente mergulha na história de Constantino, aquele imperador romano, sabe? Entre os séculos terceiro e quarto, temos aqui uma biografia bem completa. A ideia é explorar como ele mudou o Império Romano e o papel crucial que teve para a história do cristianismo. Ele aparece num momento, assim, de muita instabilidade, né? A crise do terceiro século. Filho de militar, ele é aclamado imperador lá na Britânia, em 306, e depois de muitas guerras civis, ele consegue unificar tudo. Uma subida em tanto. É, ele é uma figura de muitas faces, né? Por um lado, um grande reformador. Ele mexeu fundo na administração, no exército, fortaleceu fronteiras, criou até uma moeda nova, o sólido, de ouro puro. Essa moeda deu uma estabilidade econômica por séculos. Foi importantíssimo. Mas, por outro lado, ele viu na religião, especificamente no cristianismo, uma força para unir o império, algo para dar coesão. Vamos pegar esse ponto da religião. Como é que ele, vindo de um ambiente pagão, ligado ao sol e tudo mais, se aproxima do cristianismo? A biografia dá destaque para a Batalha da Ponte Milvia, em 312. Ele teria tido uma visão, né? E aí associou a vitória dele a um sinal do Deus cristão. Exato, e isso teve consequências rápidas. Logo no ano seguinte, 313, ele e o Licínio, que mandava no Oriente, soltam o Édito de Milão. E aqui, olha que interessante, não foi só para parar de perseguir cristão, foi mais, foi um ato de legitimação mesmo. O cristianismo passou a ser reconhecido oficialmente, bens que tinham sido tomados deveriam ser devolvidos, foi, assim, trazer uma força social para dentro da estrutura do império. Interessante essa leitura estratégica. Mas e a fé pessoal dele? Parece que foi algo meio em construção, né? A fonte fala de um favorecimento claro. Ele bancou a construção de igrejas enormes, como a do Santo Sepulcro, lá na Terra Santa. Deu privilégios para o clero, isenção de impostos, essas coisas. Apoiou a peregrinação da mãe dele, Helena. Só que ao mesmo tempo ele manteve símbolos pagãos, tipo o sol invicto nas moedas, por um tempo. E ficou como catecúmeno, aprendendo a fé, mas sem batizar quase a vida toda. Pois é, essa mistura de elementos talvez fosse uma transição lenta ou talvez uma forma de agradar vários grupos, né? E isso torna o Concílio de Nicéia, em 325, ainda mais importante. A preocupação maior do Constantino era a unidade do império, sempre. E a tal da controvérsia ariana, aquela briga teológica sobre se Cristo era divino igual ao Pai ou uma criatura, estava rachando a igreja e, por tabela, o império. Então ele convoca o concílio, não como teólogo, claro, mas como chefe de Estado buscando paz, consenso. O resultado foi o Credo Niceno, que definiu a linha oficial da igreja e serviu para pacificar as coisas. Ali começou uma relação nova entre igreja e Estado, com o imperador meio que de árbitro. E falando em construir uma nova identidade para o Império, vem aí Constantinopla, né? Outra marca dele. Ele pega a antiga Bizâncio, um lugar super estratégico, e transforma numa capital monumental. Inaugura em 330 uma nova Roma, mas já com uma cara bem mais cristã. Exatamente, uma cidade símbolo dessa nova era que ele estava inaugurando. Nos últimos anos de vida, a biografia conta que ele estava planejando uma guerra contra os persas. Mas aí ele ficou doente e morreu em 337, perto de Nicomédia. E só foi batizado ali no leito de morte. Era um costume da época, sabe? Para se purificar dos pecados no fim da vida. E o curioso é que quem batizou ele foi Eusébio de Nicomédia, um bispo que tinha simpatia pelas ideias arianas que o próprio Constantino ajudou a condená-la em Nicéia. Depois o corpo foi levado para Constantinopla, para a Igreja dos Santos Apóstolos, um lugar que ele mesmo mandou construir para ser seu túmulo. Então, para a gente fechar, como resumir Constantino? Aquele debate continua, né? Foi um político pragmático usando a religião ou um convertido de verdade, ainda que de forma complexa? Olha, a motivação pessoal dele é difícil cravar, mas o impacto histórico, esse é indiscutível. Constantino tirou o cristianismo da margem e colocou no centro do poder romano. As decisões dele moldaram a cultura, as leis, a arte, tudo. O fim da antiguidade e o início da Idade Média foram muito influenciados por ele. Ele é, sem dúvida, uma figura de transição. Não é por acaso que no Oriente ele é visto como santo, chamado até de igual aos apóstolos. E fica a reflexão, né? Como seria a história do Ocidente se essa ligação tão forte entre o poder imperial e a fé cristã não tivesse sido feita por Constantino?
O que a vida dele mostra sobre essa mistura, às vezes tensa, entre convicção pessoal e a grande estratégia política?